Boa noite a todos. Estamos aqui para dar continuidade à nossa leitura bíblica de todos os dias. Hoje nós iremos fazer a leitura do livro de Lucas, capítulo 12. Gostaria de agradecer a Deus por este momento, que Ele nos abençoe, abra nosso entendimento para que possamos compreender da sua palavra. Vamos dar início à leitura. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos do interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Aqui Jesus está falando da hipocrisia, né? Que não adianta você ocultar a verdade e viver de aparência. Porque a forma como nós agimos quando ninguém está vendo tem que ser a mesma forma que nós agimos quando as pessoas estão nos vendo. Porque um dia será descoberto, né? Nada permanecerá escondido. Então a hipocrisia de sermos uma pessoa ao público e outra pessoa no secreto, Jesus condena, né? Ele chama de hipocrisia. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Aqui Jesus está dizendo que não devemos temer, né, as pessoas que podem nos fazer mal, porque nesse mundo as pessoas podem nos matar, mas existe uma pessoa maior que é aquele que é Jesus, né, que cuida de nós, e o nosso corpo aqui na terra ele é perecível, ele pode vir a morrer, mas a nossa salvação, nosso espírito é o que importa. E que nós somos tão importantes para Jesus que até os cabelos da nossa cabeça ele sabe a quantidade que nós temos. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Aqui é que não é importante nem interessa para Deus que nós sejamos um agente secreto dele, por exemplo. Eu digo, não, eu creio em Jesus, mas só eu sei disso, que eu não diga, que eu não abra minha boca para dizer para o mundo ouvir. Jesus quer que nós creiamos nele, sejamos salvos, mas que nós proclamemos o evangelho e essa salvação para outras pessoas. Que todos possam identificar em nós a presença de Cristo. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Aqui é sobre a blasfêmia, né, do Espírito Santo, que a blasfêmia do Espírito Santo, por que a blasfêmia do Espírito Santo não tem perdão?
Porque o Espírito Santo é quem nos convence do nosso pecado. E se eu blasfemo contra o Espírito Santo, então eu já estou condenada, né? Porque quem é que vai me convencer do meu pecado? Se eu estou blasfemando daquele que é quem me convence, né? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É você saber a verdade, saber que Jesus saber que Jesus existe e falar mal. Por exemplo, uma pessoa que aceita Jesus e depois se afasta dos caminhos do Senhor e vai falar mal do Evangelho. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir coisas de Deus ao diabo, tá certo? Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou. Quando Jesus estava falando, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constitui o juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A nossa vida não consiste nos nossos bens. Nós podemos ter bens, sim, mas que o motivo da nossa vida não esteja neles, nos bens, né? E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Aqui ele está falando da ganância, né? Aqui esse homem ele tinha muitos bens, então ele achou que os bens dele já era tudo para ele, que ele não precisava mais fazer nada, né? Porque só ficar usufruindo do que ele tinha já era o suficiente. Só que não são os bens que definem o que nós somos, né? O quanto nós conseguimos viver sem depender desses bens. É isso que importa para Jesus, né? Aqui, o homem, Jesus diz aqui, ó, louco, ele chama de louco. Esta noite te pedirão a tua alma. Então, de que adianta termos muita riqueza e Jesus virmos a morrer e a nossa alma ir para o inferno? A nossa riqueza nós não vamos levar, né? Então é isso que é o exemplo que Jesus está dizendo, que a nossa riqueza não seja o principal, que nós tenhamos, ache que seja o nosso socorro. Nosso socorro não vem de riqueza nenhuma, nosso socorro vem de Deus. Um exemplo que nós estamos vivendo nessa pandemia, que tanto vai ricos como pobres, né? Deus tenha misericórdia para poder conseguirmos sair dela, mas não tem riqueza que dê jeito. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Aqui é falando sobre a ansiedade, né? Não se preocupe com o que você vai comer, o que você vai vestir. Você tem que trabalhar, porque também não pode ficar deitado em casa esperando cair do céu, né? Mas se você batalha para ter essas coisas, não precisa se preocupar, porque Deus proverá. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes.
Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. O quanto mais valeis do que as aves do céu. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras coisas? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que é vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Aqui é trabalhando a nossa fé, né? A nossa fé é que Deus proverá o nosso sustento, nosso alimento, que não tenhamos uma vida de ansiedade, preocupados com o que vai acontecer amanhã, porque o amanhã só a Deus pertence, né? Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe do que necessitais. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então aqui como eu já falei, né? Tem muitas pessoas que o seu coração está ligado aos seus bens, às suas posses, à sua riqueza. Mas o nosso coração deve estar voltado para Cristo, né? E ele sabe das nossas necessidades, sabe das nossas angústias, das nossas preocupações. Ele pede que não estejamos ansiosos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Ele. Então, a nossa fé deve ser que Ele resolverá os problemas. Cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar Ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abra. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes em verdade. Vos afirmo que ele há de cingir-lhe, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Aqui é falando que nós devemos estar preparados para a volta de Cristo. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurado serão eles, se assim se achar. Bem-aventurados aqueles que estiverem preparados. Sabei, porém, disto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, aqui é Jesus dizendo que nós devemos estar preparados, porque Ele pode vir a qualquer momento. E pode nos pegar despreparados, né? E desse jeito iremos perder a vida eterna. Então, Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passa a espancar os criados, as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os fiéis.
Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Isso daqui serve para a nossa vida, né? Nós devemos estar preparados todos os dias e toda hora para a vinda de Cristo. Porque se não estivermos preparados, Ele não nos levará com Ele. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas... Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Aqui é falando que há uma responsabilidade maior para aqueles que conhecem a palavra de Deus e não praticam. Para esses, há um açoite maior, né? Conhecem a palavra de Deus, sabe do evangelho, sabe dos ensinamentos e não pratica. Mas aquele que não conhece, também não é por causa disso que ele está livre da punição, não. Porque hoje em dia temos muitas formas de conhecer a Deus, né? Temos a Bíblia, que é o principal meio de conhecer a Deus. Hoje em dia, para você ter uma Bíblia é muito fácil. Em qualquer celular você baixa um aplicativo que tem a Bíblia e é de graça e você pode ler ela e conhecer a palavra de Deus, né? Então, será muito difícil no dia você se desculpar dizendo que não conheceu. Não conhecia Cristo, não conhecia sua palavra, porque hoje em dia, em todos os cantos da terra, se fala de Cristo. E nós temos a liberdade de ler a Bíblia, né? Porque tem países que há perseguição, mas graças a Deus no Brasil nós temos a liberdade. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que eu mesmo se realize. Aqui esse batismo que Jesus está falando, ele já tinha sido batizado por João Batista. Mas aqui ele diz que se angustia enquanto não se realiza, ele estava se referindo à morte dele. Que ele veio para morrer por nós, mas ele se sentia angustiado enquanto não se realizasse, né? Porque ele sabia tudo que ele ia passar, todo o sofrimento. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Aqui, por causa do evangelho, por causa da palavra de Deus, até os nossos familiares se tornam nossos inimigos. Há contendas nas famílias, né? Um crê em Jesus, aceita Jesus, e o outro não. Às vezes há briga de igreja, de religião, que o importante não é religião. O importante, Deus não quer religiosidade de ninguém. Não tem religião certa nem errada. O importante é o seu coração, é que você, em primeiro lugar, tenha Deus em sua vida, tenha Jesus na sua vida. E por causa da palavra de Deus, a Bíblia diz que há discórdias nas famílias, né? Nós vemos muito isso. Às vezes uma pessoa da casa aceita Jesus e os outros não querem aceitar, os pais não querem aceitar, e por isso há uma discórdia. Mas você não deve revidar. O que é que você deve fazer? Você deve mostrar, dar um testemunho que mudou, que é uma nova criatura, uma nova pessoa que está seguindo os passos de Cristo, e assim trazer a sua família toda para perto de Jesus também, com o seu testemunho. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo?
Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrar-te desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz. O juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Aqui se esforçarmos, né, para não sermos levados ao tribunal, ao júri, porque Jesus, quando vier, ele vai julgar, né? E que nos esforcemos para que não possamos ir ao tribunal, né? Aí, assim, terminou aqui o capítulo 2. Eu trago para finalizar uma mensagem, né? Que no final dos capítulos eu sempre trago uma mensagem para a nossa vida. Nós devemos estar preparados quando Cristo voltar. Cristo, que Ele nos encontre fazendo algo pelo seu reino, né? Feliz é aquele que o Senhor o encontrar servindo, fazendo a sua obra, falando dele para as pessoas, pregando o evangelho, dizendo para as pessoas o que Cristo fez em sua vida, as mudanças. Descubra seu chamado. Como que você vai descobrir seu chamado? Todos nós temos um propósito, devemos ter um propósito de vida. E Deus tem um chamado para todos nós. Tem uns que é de louvar, tem outros que é de pregar, né? Tem vários chamados. Tem outros que é de ajudar o próximo, tem outros que é de ensinar. E como você descobre o seu chamado? Orando e lendo a palavra de Deus, que o Espírito Santo vai lhe revelar qual é o seu chamado. Se capacite, quando você descobrir o seu chamado, se capacite para que faça bem feito, porque também a obra não pode ser feita de qualquer jeito, né? E comece a agir, porque tem a palavra de Deus diz que o Espírito nos capacitará, né? O Espírito Santo de Deus. Mas nós também temos que fazer nossa parte. Qual é? Ler a palavra, para poder o Espírito abrir nosso entendimento e que possamos compreendê-la. Porque sem eu ler a palavra de Deus, também não vai vir assim um toquezinho na minha cabeça e eu vou saber de tudo, não. Eu tenho que fazer minha parte, que a parte é ter conhecimento, né? Ler a Bíblia e orar, pedir revelação a Deus, certo? Então, não sabemos o dia nem a hora que Jesus volta. O meu desejo é que todos nós estejamos preparados para esse dia, certo? Para não sermos rejeitados por Ele. Tá bom? Essa mensagem que eu deixo para vocês. Agradeço a Deus, gostaria de fazer aqui uma pequena oração agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por este momento que passei aqui. Senhor, passamos aqui lendo e meditando um pouquinho na Tua palavra. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada, tranquila. Que o Senhor nos abençoe, abençoe nossa família, abençoe todos que estão me ouvindo nessa live. Que o Senhor possa nos tocar nosso coração, para que possamos ter um relacionamento íntimo contigo todos os dias, tirar um momento para conversar contigo, ler a Tua palavra. Obrigada por essa oportunidade. Abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Pronto. Terminamos aqui hoje o capítulo 13. E amanhã estarei aqui. Hoje foi o capítulo 12 de Lucas. Amanhã eu estarei aqui com o capítulo 13, se Deus quiser. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Amanhã eu aguardo todos vocês aqui de novo. Tchau, boa noite.